Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma sessão legislativa. Senhores vereadores, podem sentar. Senhores vereadores, podem se sentar. Nosso vereador Jair Costa, retornando aos trabalhos. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Nos artigos 2º, inciso 3º da Resolução 701, de 27 de fevereiro de 2023, a vereadora Aline da Silva Castro solicitou autorização para participar por videoconferência e acesso remoto à sessão ordinária. Gostaria de confirmar a presença da vereadora Aline da Silva Castro. Vereadora Aline? Vamos aguardar a vereadora. Daqui a pouco ela consegue fazer o acesso remoto. Em discussão, a ata da sessão ordinária do dia 20 de maio de 2024. Não havendo quem queira discutir a ata, em votação. A nossa assessoria pode dar uma atenção ao vereador Marquinhos. Todos conseguiram acessar. Vereadora Aline, nos ouve? Vereador Alexandre, como é que vota? Como o senhor vota? Ah, tá. Eu voto sim. Obrigado, vereador. Robson. Está encerrada a votação, aprovado por 12 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura resumida da matéria da sessão. Boa tarde, presidente Binho, demais vereadores, público que nos assiste. A ordem do dia traz parecer do projeto de lei ordinário 023 e 24, que institui a política municipal de incentivo à adoção tardia no município de São José e da outra providência. Parecer favorável à vereadora Mary Terezinha de Melo Rang. Segundo o parecer do projeto de lei ordinário 053 de 24, que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher do município de São José. Cria o Fundo Municipal de Direito da Mulher e estabelece outras providências. Parecer favorável do vereador Crislan Jorge de Moraes. Próximo, parecer do projeto de lei ordinário 03 de 24, que assegura às pessoas com deficiência auditiva ou surdos o direito ao acompanhante de intérprete de Libras voluntário durante atendimento nas unidades de saúde do município, unidade de pronto atendimento, clínicas, laboratórios, consultórios e hospitais da rede pública e privada no âmbito do município de São José. Relatoria favorável, vereador Juanita Silva. Próximo, parecer do projeto de lei ordinário 055 de 24, que altera a lei ordinária 4.123, de 22 de março de 2004, que dispõe sobre a criação, composição, atribuições e funcionamento do Conselho Municipal dos portadores de deficiência e da outra providência. Relatoria favorável, vereador Crislan. E o último, parecer do projeto de lei ordinário 056 de 24, que altera o dispositivo da Lei Municipal 6.204, de 16 de dezembro de 2022, que institui o Programa Municipal de Incentivo às Organizações Sociais. Relatoria favorável, vereador Crislan. É isso, presidente. Obrigado, secretário. As matérias do expediente serão encaminhadas conforme o regimento. Solicito ao primeiro secretário que verifique se há vereadores inscritos para o expediente. Pela ordem, os seguintes vereadores: Matos Luiz Sé, André Guesser, Kleber Fabiano Goulart, Juanita Silva, Mauro Henrique da Silva, Marcos Vinícius de Andrade, Jandir da Rosa, Crislan Jorge de Moraes, Rodrigo de Andrade, Adair Tessari, Jair Santílio Costa, Alexandre Cidade. São esses, presidente. Pelo tempo regimental, vereador André Guesser. Boa tarde, presidente, demais vereadores, público que nos assiste na galeria, nas redes sociais, na TV Câmara. O assunto que eu vou trazer por primeiro aqui é em relação a um fato acontecido num jogo lá no multiuso da Associação Sul-Americana
que é uma entidade que recebe recurso da Prefeitura Municipal de São José e tem a ver com a Secretaria Municipal de Esporte. Não é uma denúncia, mas é um relato para que alguma coisa seja feita e que os procedimentos sejam mudados. Vocês vão entender no decorrer do que eu vou contar aqui. Isso a mãe de um atleta que encaminhou isso, inclusive encaminhou já à Secretaria de Esporte também. Cumprimentando cordialmente, venho relatar o ocorrido com meu filho XXX, atleta da categoria Sub-17 do município de São José, desde o ano de 2022. Em dezembro do ano de 2023, o atleta mencionado foi escalado para participar da competição Copa SC Sub-Pro, organizada pela Associação Sul-Americana, que representa o município de São José. No dia 14 de 12 de dezembro passado, no jogo que aconteceu nas dependências da Arena Multiuso durante o jogo contra a equipe Craquinhos do Rio Grande do Sul, o atleta foi gravemente atingido pós ameaça em quadra do jogador do time adversário que prometeu no lance anterior que quebraria o seu joelho. Houve a falta, que ocorreu de forma agressiva, e a partir da falta uma série de imprudências em relação aos primeiros atendimentos. Eu peço para que vocês falem mais baixo, por favor. Primeiramente, o atleta foi retirado de quadra do pior jeito, carregado por 4 adultos, sem ao menos ter sido utilizado uma maca ou algo que imobilizasse o membro atingido. O preparador físico fez breve avaliação e buscou gelo para amenizar a dor. E o atleta seguiu no banco sem atendimento especializado e sem nenhuma providência necessária cabível à situação. Nós, enquanto familiares, em nenhum momento fomos acionados, ou seja, sofreu aquilo, não acionaram os familiares, a mãe ou o pai, não fomos acionados para informes sobre o ocorrido de enquadra. Cabe salientar que o atleta, apesar de adolescente, é menor de idade e dependente dos pais. Após o término do jogo, quem levou o atleta para a clínica para ser atendido foi o pai de um colega de time, e quem retirou o mesmo do vestiário foram os seus colegas. Em nenhum momento, técnico, nem coordenador de equipe ou qualquer outro responsável pela competição prestou atendimento adequado e nem ao menos fez contato com os responsáveis do garoto, os pais. Sabemos o quanto acidentes sérios podem acontecer no esporte, diz a mãe. E daí ela complementa, e ela tem razão, mas não consegue conceber tamanha negligência em relação a todos os envolvidos, porque foi uma lesão muito grave. O resultado da situação foi uma ruptura do tendão patelar, ruptura total do ligamento cruzado anterior, estiramento no ligamento medial e ruptura de raiz meniscal. É extremamente sério. O guri está passando um sufoco. E um menino com uma idade, exatamente aquela idade que tu tens todo o gás para fazer tudo, né? E, querendo ou não, o sonho dele recuou um pouquinho. Buscamos a opinião de 4 renomados especialistas na cidade e todos relataram estarem surpresos com a extensão e a gravidade das lesões, sendo estas lesões compatíveis com lesões de acidente de moto e não lesões esportivas, de tão sério que foi, demonstrando tamanha agressividade do atleta opositor. Quanto à consequência, aproximadamente 1 ano e 2 meses fora da quadra o menino vai ficar. 2 cirurgias, medicação, fisioterapia, sem contar toda a questão psicológica que envolve todo o processo, e além das questões de ordem financeira e de uma nova organização de rotina familiar, que serão muitas. Em virtude de toda a situação relatada, questiono onde estava a maca e o brigadista indispensável para a realização de eventos deste porte. Tinha que ter lá. Era um evento importante na cidade de São José, no centro multiuso, feito por uma associação que recebe recurso público. Por que os serviços de SAMU e bombeiros não foram acionados? Quem é o responsável pela competição que não prestou o atendimento necessário e nem fez contato com a família do atleta? O acidente foi mencionado na súmula do jogo. Ela está perguntando. Foi? Atitudes antiesportivas devem ser tratadas com o rigor em quadra. Os valores do esporte precisam ser lembrados aos atletas.
a equipe do atleta agressor foi notificada sobre esse ocorrido? Precisa haver as devidas responsabilizações. Quanto ao contrato de locação do espaço que foi realizada a competição, foi seguido, segundo as normas para a realização do evento, foi o que passaram para ela. De que forma os responsáveis pelo local da realização da competição fizeram as fiscalizações necessárias? É inaceitável que o município de São José tenha uma associação que o represente e que não cumpra o mínimo necessário e que não se responsabilize pelo ocorrido com seus atletas. Até o presente momento, o presidente e organizador da competição nem sabe quem que é. O técnico Matheus, o preparador físico da Rosa, foram as pessoas que tive contato, e esse contato se deu por minha procura, pois precisava informar sobre os resultados dos exames e como se encontrava meu filho. Situação lamentável, pois os mesmos deveriam ter feito contato diretamente com os responsáveis pelo atleta. Mas, pelo menos, fizeram muitos contatos diretamente com o Lucas, demonstrando apoio e preocupação com o atleta. Aguardo resposta por escrito da Secretaria de Esporte, assim como resposta da Associação Sul-Americana em prazo de 5 dias, a contar da data de hoje, que ela mandou no dia 8 de janeiro, para esclarecimento e como iremos dar conta de resolver as questões legais sobre a situação. Abaixo, daí ela mandou os laudos da ressonância magnética. Por que ela fez esse desabafo? Na verdade, ela está preocupada que aconteça de novo com outro atleta, o que aconteceu com o filho dela, e esse atleta não tem o amparo que ele tem que ter. Porque não importa qual é o tipo de competição, se é feita uma competição desse nível, né, com disputas com estados vizinhos, ou com outras cidades, ou mesmo com times aqui da cidade, se é uma competição que é organizada por uma associação que recebe recurso público, nós precisamos ter mais responsabilidade no que é o todo. Né? O vereador Cristiano já participou de competição. Se é uma competição, tem que ter lá um amparo, no mínimo um amparo para que, se aconteça alguma tragédia, ou perto disso, que nós tenhamos um amparo para que o adolescente não sofra tudo que ele sofreu. A gente não pode dizer que, se tivesse o atendimento ali com o SAMU, nós não teríamos tudo isso que aconteceu. Mas a gente também não pode dizer que tudo isso que aconteceu teria acontecido se nós não tivéssemos a assistência ali. Então, que a Prefeitura Municipal de São José, a Secretaria de Esporte, ela já tem esse documento, que a partir desse ocorrido, nós tenhamos toda a atenção que os atletas merecem quando acontece esse tipo de situação. Porque muitas vezes, como um fato que nem esse, acaba rompendo literalmente um sonho de um menino que tem, enfim, a vida toda pela frente. Então, quando eu conversei com a mãe, não tinha recebido a resposta, conversei com a mãe faz 1 mês e pouco atrás, então ela mandou dia 8, que respondam e que se responsabilizem. É fundamental. E, para terminar, eu fiz uma denúncia à Fundação do Meio Ambiente, Superintendência do Meio Ambiente, mandei também ao Ministério Público sobre o descarte que a Prefeitura faz lá naquele terreno ao lado do motódromo da Estação de Tratamento da Casan. Fui lá e a impressão que dá é que eles estão jogando de tudo que é tipo de resíduo sólido, e cada vez avançando mais na área verde, daqui a pouco chega no rio. Se a gente olhar o mapa, a gente vai ver que não é longe do rio. O Ministério Público aceitou e despachou, dizendo que está instaurando um inquérito para fazer essa verificação. Eu quero que, se tem crime ambiental, que seja bem apurado, a Prefeitura pague pelo crime ambiental para dar exemplo para a população não cometer crime ambiental. Porque a gente tem falado bastante da questão do meio ambiente e São José faz o descarte de vários tipos de material num aterro que cada vez avança mais a área verde. Obrigado. Obrigada, vereador André. Confirmamos, então, a presença da vereadora Aline Castro, que na sessão de hoje faz via online. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores e aqueles que nos acompanham. Eu confirmo a minha presença. Obrigada. Com a palavra, então, agora na tribuna por 10 minutos, o vereador Kleber Goulart. Senhora presidente Mering, senhores vereadores,
vereadora Aline que está online, público que nos assiste através das mídias digitais, através do canal 10.2, meu muito boa tarde. Vereador Guess, eu vou procurar também saber do assunto, né, até porque eu conheço o presidente da instituição, para que ele possa dar o suporte, que possa responder todas as perguntas e que nós possamos também avançar na questão do seguro do atleta. Enfim, eles têm o sonho realmente, eu fui atleta também de alto nível no passado, e a gente sabe o quanto é desesperador. Quando tem uma lesão e daqui a pouco tu não tem amparo, mas pode acreditar que eu falarei hoje ainda com o André Melo, que é responsável da Associação Sul-Americana, primeiro para saber todo o acontecido, e eu vou municiar a Vossa Excelência das respostas, que com certeza ele passará para a gente, tá bom? E a cidade é um organismo vivo, alguns vereadores vão em inúmeras comunidades, as demandas são iguais, muitas vezes parecidas, né? E algo, vereador Jair, que nos deixa feliz nesse momento, né, já que tem tanta desgraça no estado vizinho, no próprio estado de Santa Catarina, é que era algo que a gente vinha desde 2021 solicitando, pedindo, que era a limpeza das valas da Forquilhinha, Flor de Nápoles, Pinheiros, Picada do Sul, o desassoreamento do Rio Forquilhas, e está lá, as máquinas estão fazendo. Acredito que se não tivesse feito, porque, por incrível que pareça, vereador Jandi, que é sempre na contramão. O que é a contramão? Primeiro acontece o fato para depois entrar o equipamento e fazer a limpeza. Agora não, a prefeitura ela teve esse cuidado para antecipar, para antever o problema. Porque foi força de chuva, eles começaram a limpeza, estão lá novamente. É isso que a gente espera, vereador Crislan. É que a prefeitura possa fazer esse trabalho preventivo. E a gente pediu aqui desde 2021, 22, 23, 24... que possa fazer essa limpeza em 3 meses. A gente sabe que tem todos os equipamentos que precisam, né, deslocar muitas equipes, mas que se não conseguir fazer em 3 meses, que faça em 4 meses. Não pode ficar muito tempo sem fazer, porque daqui a pouco vem uma chuva torrencial, né, a gente já sabe que ali é uma área de alagamento, então que a prefeitura possa continuar, que o vereador não precisa vir para a tribuna, não precisa ir lá fazer um vídeo para cobrar o que é o trivial. A prefeitura tem que continuar fazendo a limpeza periódica das valas, não só daquela região, nós temos outros problemas, nós temos a Colônia Santana, o Sertão do Maruim, vereador Jair, né, que a prefeitura possa continuar com esse trabalho, sem um vereador vir aqui, de repente, fazer uma fala mais áspera, porque não fazem o serviço que tem que fazer. Né? E hoje também foi notícia em toda a grande Florianópolis, e a gente acompanha, estamos em alguns grupos, que foi a questão da paralisação do transporte coletivo. Não é greve, paralisação não é greve. Rodrigo, paralisação não é greve. E a gente, claro, obviamente, a população fica desamparada, vai para a rede social, xinga todo mundo, não sabe o que o pessoal passa, né? Tem lá agora, sempre mês de maio, é o acordo coletivo, e que a gente espera que os patrões que são detentores, né, das empresas de transporte coletivo por décadas, possam, de alguma forma, atender às demandas da categoria. Se não conseguir atender tudo, mas que possa ter um olhar para que não possamos, novamente, no momento que todos não esperam, o transporte coletivo parar. Já funciona sem cobrador. O motorista já tem que fazer a função dupla. Quando veio o projeto para cá, só eu e mais 2 vereadores votamos pela manutenção dos cobradores. Então, assim, ó, que o poder público ele faça a sua parte. Lá tem a questão que a prefeitura faz, o subsídio. Aqui em São José não avançou, mas lá a prefeitura faz o subsídio, mesmo com o subsídio ainda falta alguma coisa. Então os trabalhadores têm o direito, sim, de reivindicar, de avisar a população, a categoria avisou a população antes, e hoje fez essa paralisação, já sentaram agora para negociação, a gente espera que tenham juízo e que cheguem ao denominador comum para que não possa afetar toda a população da grande Florianópolis, já que, diga-se de passagem, é uma vergonha. É uma vergonha. As empresas que operam não têm horário no Lisboa, não tem horário na Forquilhinha, não tem horário em Potegas, em Picadas. E a gente hoje assinou até uma petição que nos marcaram para tentar retomar alguns horários, vereadora Mary. Transporte ineficiente. Acabou a pandemia. As empresas já conseguiram se restaurar. Então que comece agora, vereador Jair, a cumprir com seus horários. Final de semana não tem ônibus na Colônia Santana. Não tem ônibus no Flor de Nápoles, a Forquilhinha tem 1, 2 ônibus. Isso eu estou falando da região que a gente vive um pouco mais perto, que a comunidade nos cobra, mas eu sei que também falta no bairro Ipiranga, falta em vários lugares.
E aqui a Câmara já fez várias conversas, roda de conversa, pedimos aqui, detalhe, também não pagaram os trabalhadores que foram mandados embora na pandemia. Vereador Guedes, uma vergonha. E a gente fez a mesma fala lá atrás, que nada avançou. Se está ruim para a empresa, imagina o trabalhador comum que foi mandado embora, que não tem a possibilidade, igual uma empresa de grande porte, de buscar recurso no banco de fomento, como é que faz? Cobrador, já tiraram os cobradores, né, praticamente não existe mais. Então, assim, qual é o argumento? O motorista está na função dupla, né, o horário atrasando, pouco horário, então a população fica refém, e a gente vem aqui, discute desde 2021, trouxemos eles aqui, que avançar, acabou não avançando nada, e a população nos cobra, e a gente tem que melhorar muito. Uma das coisas que a gente tem que melhorar primeiro é o contrato dentro do município de São José, que hoje funciona, né? Claro que a gente vai falar a respeito de terra, já que as linhas elas passam por dentro da cidade, mas o transporte coletivo funciona em São José, ele funciona através de uma decisão judicial, nós não temos nem contrato, é uma vergonha. Então isso a gente tem que, né, acredito que agora não dê mais tempo, né, mas os próximos que estiverem aqui, a gente espera que tenham uma mobilização e que façam um enfrentamento para que saia essa licitação e que outras empresas possam vir participar do processo com uma modernização, com preço justo, né, algo nesse sentido. Também, que se tiver que a prefeitura fazer um encaminhamento para subsidiar o transporte coletivo, também não vejo problema nenhum, que é para chegar no bolso do consumidor, do usuário, para pagar menos. Mas o transporte ele tem que ser eficiente e de qualidade. Não dá para ser do jeito que funciona hoje em todo o município, porque a comunidade, a população não aguenta mais, vereador Jair. Não aguenta mais, não chega no destino, ônibus tudo sucateado, né? E agora eles já conseguiram, ao longo dos 3 anos que praticamente acabou a pandemia, já conseguiram. Os ônibus estão andando com bastante usuário, já estão ganhando seu dinheirinho, porque se eu tenho um negócio que não dá dinheiro, que não dá retorno, eu não vou me manter ali. Isso não tem lógica, é a demanda, a procura, não tem muito cabimento. Por fim, no próximo domingo agora, eu quero agradecer aqui a vereadora Mary, que nos ajudou nos encaminhamentos. No próximo domingo agora começa a Liga de São José, a 2ª divisão, que faltava fazer a contratação ali da arbitragem para dar início, que já está atrasado 2 meses. Então, nós fizemos uma fala com a vereadora Mary, ela fez todo o encaminhamento, né, com o governo, com o município, e graças a Deus fizeram a contratação agora, e no próximo domingo já começa a 2ª divisão, e logo em seguida já começa a 1ª divisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador do município de São José, e que nós precisamos avançar também. Nós precisamos avançar. Nós precisamos de mais 2, 3 campos, vereador Jair, no município de São José. A gente primeiro tem que dar um talento nos que já tem, que precisam melhorar muito, e nós precisamos de mais 2, 3 campos no município. Porque uma cidade com 300 mil habitantes, com 30 equipes em Série A, Série B, ter 2, 3 campos, o campo privado não é obrigação. Para jogar tem que pagar, e a gente respeita, porque o pessoal tem um zelo, tem um cuidado. Então a gente tem que avançar também nessa questão dos campos do município de São José, mais 2, 3 campos, achar uma área bem bacana, fazer já com toda a estrutura, né, com vestiário, enfim, para poder oportunizar nossas escolinhas também, futebol de base, mas a gente precisa avançar no futebol amador, mas também nós precisamos avançar na questão esportiva do município de São José. Nós precisamos também, vereador Jair, de mais uns 2 ginásios no município. Né? Hoje o município ele atende com as suas escolinhas aproximadamente 7 mil crianças. Nada que no futuro possa atender 15 mil. Que criança praticando esporte é menos criança na rua, é menos possibilidades de tá vulnerável a alguns aproveitadores. É o que a gente sonha, é o que a gente, quem sabe, no futuro próximo, ter mais umas 2, 3 áreas, né, não muito distante, ou se não também pegar uma comunidade invisível para o poder público, que nós temos algumas no município de São José, e que faça lá um ginásio, um equipamento público, para levar a oportunidade também dessas pessoas que não conseguem fazer o deslocamento até os grandes eixos, para dar oportunidade, principalmente no lugar mais vulnerável, e colocar essa criançada para fazer a prática esportiva. Não tenho dúvida nenhuma que São José é um celeiro de campeões, e só falta um pouquinho de oportunidade, e a gente precisa avançar, mas a gente com fé em Deus e com muita tranquilidade vai alcançar, se Deus quiser. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, vereador Binho. Com a palavra, então, o vereador
Mauro Henrique da Silva, por 10 minutos na tribuna. Eu declino, senhora presidente. Por até 10 minutos, vereador Marcos Vinícius de Andrade. Boa tarde, presidente, senhores vereadores e toda a população. Boa tarde, presidente, senhores vereadores e toda a população que nos assiste pela TV Câmara. Ontem, né, na audiência do plano diretor, a gente foi surpreendido aí com uma fala da nossa promotora Márcia Arendes, uma denúncia bem grave, onde tem um fiscal da nossa prefeitura que ela tem vídeos, áudios, né, o vereador Alexandre Cidade, que estava presidindo a audiência, e nos deixa preocupado, né? Se está acontecendo isso, eu acho que quem é responsável pela pasta também tem que tá nos olhos deles, né? Tem que realmente verificar a situação e tem que botar os pingos nos is, se realmente está acontecendo isso, né? Tem que ser responsabilizado, sim, né? Mas eu posso passar a palavra à vereadora Mary? Obrigada, vereador Marquinhos. Eu trago a informação da Procuradoria do município de São José. O Executivo tomou conhecimento também dessa denúncia feita pela promotora na noite de ontem. Não era sabedor dessa denúncia. Hoje foi protocolado um expediente no Ministério Público, enquanto Procuradoria. Os procuradores foram atendidos pela doutora Márcia, então a doutora Márcia vai fazer os encaminhamentos, informar o nome do servidor e também os atos que ela pondera que são extremamente sérios, para que a Prefeitura possa, então, tomar as providências que as leis do nosso município assim determinam. Eu sou servidor efetivo, o senhor também é, e o fiscal deve ser servidor efetivo, então tem todo o encaminhamento que tem que ser feito assim que ela encaminhar as informações. Só para deixar bastante claro nesse sentido. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora. Né? Nós, como somos servidor, e é necessário, sim, tem que ser provocada a sindicância para apurar os fatos, realmente, e botar conforme o rigor da nossa legislação, nosso Estatuto do Servidor. Se está realmente havendo essa situação, tem que ser responsabilizado, sim. Porque cai todo mundo na mesma vala, né, vereadora? Nós, como servidor, neste caso, quando acontece uma situação dessa, os funcionários que trabalham e fazem o seu serviço com dedicação, com excelência, acabam entrando na mesma, vamos dizer, ao ver da população, no mesmo sentido, tudo vagabundo, e assim vai. Então, é necessário, sim, que seja responsabilizado, e parabéns à Procuradoria, que está já avaliando a situação, e se aí realmente ter a culpa no cartório, tem que ser responsabilizado, sim. Bom, nas nossas idas nos bairros, e hoje, como sou morador no bairro Forquiniza, aluguei uma casinha lá, em razão de um terneiro que eu tenho em casa, que é o meu cachorro, né? E agora está vindo um bebezinho, mais umas 2 semanas está chegando. E aí tive que alugar uma casinha para a gente morar, ficar bem, né? Eu não ter que desfazer do meu bichinho lá. E assim a gente está agora ali no balneário de Forquilinhas, né, vereadora? E a gente está também olhando o que está acontecendo dentro do bairro e região, né? Por meu avô ser morador ali da Forquilinha, né, toda a nossa família ali da região do seu Manuel Leiteiro, da Arthur Mariano, e a gente tem uma história também na região de Forquilinhas. Então, para a gente é um orgulho também estar morando aqui naquele local, e a gente está do outro lado da BR, né, que às vezes a gente fica mais para o lado de cá, né, defendendo nossa Praia Comprida, defendendo o Centro Histórico, fazendo Santo Antônio, Ponta de Baixo. E, às vezes, né, a gente não tem talvez um olhar, né, para o outro lado também. Nós somos vereadores da cidade inteira. Eu, como vereador e como guarda municipal, há 20 anos, eu rodo a cidade inteira, vereador Andrei.
Então a gente conhece bem a cidade, sabe o que está acontecendo. E uma delas faz uns 3 anos a gente teve naquele campo que fica atrás do Forquilhão. E naquela oportunidade, quem estava jogando lá, treinando naquele local, era o futebol americano do Istepur. E algumas vezes a gente solicitou ali que a infra pudesse fazer uma limpeza naquele local. E a semana passada a gente teve lá na região, a gente ficou um pouco estarrecido, porque, poxa, é uma área bacana, né, com arquibancada, né, vereador Jandir? Atrás do Forquilhão ali, e não é nada aproveitado. Né, que eu sei que a gente tem um campo oficial, no Bela Vista, é lá no Potecas, tem agora no FEC, tem também um campo oficial ali. E porque o nosso esporte tem que estar, às vezes, alugando em outros municípios para poder tocar a Liga Josefense de Futebol. Se a gente tem umas áreas que podem ser aproveitadas, e como ali no Forquilhão tem um espaço bacana e está deixado ao léu ali. Então, até quem fez a informação que teve, a gente viu lá que tinha alguns cortes, né? Foi até o pessoal do próprio time Estepor, que está pensando em voltar para tentar jogar ali, né? Para ter uma área bacana para eles poderem treinar o futebol deles. Mas, né, eu acho que quanto ao esporte, nosso município tem que dar um zelo, sim, tem que estar olhando para o esporte de São José. Né, o vereador Bim esteve lá na Secretaria de Esporte, sabe o quanto é importante, né, o esporte para a cidade, o esporte para as pessoas, né, tiram crianças que estão numa área complicada e ali dá uma função, e não só na educação, mas tem outra área, que é o horário que está vago, ele está ali com o esporte, está ocupando a cabeça, então é tão importante para a cidade. Nós, pelo Daniel Freitas, parte do nosso recurso foi destinado a 1 milhão, né, poderiam investir nesses locais para poder movimentar, né, oxigenar o nosso esporte na cidade de São José. Então, o campo do Forquilhão está jogado de lado. Eu acho que o executivo tem que olhar diferenciado para aquele local ali e a gente poder utilizar aquele espaço, né, da forma que é preciso aí para o esporte da nossa cidade, né? Ontem também tive lá na região do Alto Forquilha, a pedido de uma cidadã que mora ali na região, onde ela mora no loteamento Melo e vai até agora eu esqueci o nome do SEI, que é o novo loteamento Lisboa 2, né? Tia Amélia, é isso? Amélia. E aí, nesse caminho, né, ela passou a dificuldade que ela passa para chegar até o colégio com o seu filho. E, né, a cobrança que nós, como vereador e como executivo, tem que fazer aos proprietários de imóveis que tem naquela região, né, para ter uma calçada padrão, para as pessoas não ter que passar na rua, né, pondo a sua vida em risco, a vida da sua criança, para transitar até a escola ou a segurança da sua casa. Então, a importância aí do Executivo, juntamente da SUSP, identificar essas residências. A gente fez algumas indicações, já não só no que a gente visitou ontem, mas em outras indicações a gente já fez, solicitando aí que todos os proprietários de imóveis façam, né, suas calçadas para dar o mínimo de conforto para os pedestres que passam por ali. Né? Não só esse vereador, mas o vereador Jandir, o vereador Bim, que são da área, o vereador Tessari, que sempre se preocupa pela região do Alto Forquilha ali também, e a gente sempre solicitando que é o melhor para a cidade, que é o melhor para a comunidade, e isso é importante para a gente poder dar segurança às pessoas que transitam pelaquela região. E a Antônio Jovida Duarte realmente está um pouquinho jogada, e tem vários lotes ali, loteamentos que estão para sair, tem alguns empreendimentos que eu vi ali próximo ao Lisboa 3, que tem um novo empreendimento que está saindo ali, botaram algumas placas, né, no terreno, e poderiam já iniciar corretamente, já fazendo a sua calçada, dando exemplo, né, que eu acho que valoriza também o seu imóvel, né. E não só isso, a gente até reparou alguns comércios que tem na região também. Poxa, quando eu vou comprar alguma coisa, algum comércio, a gente dá uma olhadinha na fachada, né?
e a fachada mostra muita coisa do que o comércio que está ali à disposição. E muitos desses comércios não olham nem pela sua porta de entrada. E muitos deles ali, tem uma empresa que é de material de construções, poxa, a calçada deles é deplorável, o negócio nem tem calçada, né? É num barro ali. Então, a ideia é realmente a gente mostrar que a população que a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Não é só esperar pelo executivo, né? Como no passado estava esperando aí a calçada padrão, que acho que no governo do Djalma começou, mas não foi dado seguimento. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Marquinhos. Por até 10 minutos, vereador Jani da Rosa. Não vai nem falar, cara. Boa tarde, presidente, vereadores, ao público que nos assiste. Pessoal, mais uma vez eu venho falar aqui sobre o Alto Forquilhas. É lamentável o que a Litoral Sul vem fazendo com os moradores, em torno de umas 30, 35 famílias que moram no Alto Forquilha. A Litoral Sul, além de não deixar acesso para as pessoas que moram lá, agora querem botar um guarda-reio para fechar, para deixar as pessoas totalmente isoladas. Quando teve uma audiência pública aqui, uma roda de conversa junto com a Litoral Pistas, com a Artérias, a gente conversou sobre essa situação, os moradores estiveram aqui, mas a prefeitura também não fez nada para ajudar. A gente sabe que o nosso prefeito, junto com a autopista, podia ter feito muito mais pelo Alto Forquilhas. Mas o que eles deixaram? Deixaram essas famílias isoladas lá no Alto Forquilhas. A gente está tentando ajudar de alguma forma. Como é que as pessoas vão, além de ficar isoladas, que não deixaram acesso, agora vão colocar guarda-reis, se uma pessoa ficar doente lá, só de helicóptero para chegar lá. Essa é a cidade que nós moramos. Só de helicóptero, vereador André, para as pessoas chegar lá, um bombeiro, um SAMU, para pegar as pessoas. Agora, nesse momento, acabei de receber essas fotos, a autopista está lá tentando fechar sem ordem judicial. Não é, doutor Juarez? A gente está tentando ajudar essas famílias, esperamos também que a prefeitura entre em ação e que não deixe essas pessoas abandonadas, porque já que deixaram, né? Falando em autopista, falando em Alto Forquilha, a gente chega no Colégio Califórnia, que ali virou um PS-Pag. Virou um PS-Pag, se chegar na frente do Colégio Califórnia, vocês vão ver que ficou um piscinão ali. Ninguém da prefeitura foi capaz de chegar lá e mandar tirar aquele piscinão, que fica 50 metros longe do Colégio Califórnia. Deixaram uma herança para Forquilhas, acabaram com as estradas todas, não deram nada contra a partida, destruíram o Alto Forquilhas, deixaram a altura do Morro Azul, divisa com o Biguaçu, toda arrebentada, todo destruído, até para passar de moto lá é um perigo. Eu fiz um apelo aqui ao secretário, o ex-secretário de Infraestrutura, que hoje não está aqui, que até eu ia abrir a palavra para ele falar nesse momento, porque quando as obras estão bonitinhas, é tudo eles que fizeram. Aí eles pegam o celularzinho e saem gravando e falando que foi obra deles. Mas as mundícias que eles fizeram e não fizeram nada que presta, aí ninguém faz. Ninguém assume o compromisso dizendo que é responsabilidade deles. É responsabilidade deles. Quando morreu uma pessoa aqui na rua Cirino Justino, cidade, eu quero fazer aqui um apelo para vocês. Pega o carro ou moto e desce lá, eu quero ver se tem coragem de passar lá. Quantas vezes eu cobrei do ex-secretário? Quantas vezes eu levei? 3 vezes foram lá e chumbaram uma grade com cimento, com cimentinho junto com o asfalto. Eu não sou engenheiro, gente. Mas como vai aguentar uma grade, a largura da estrada, chumbar com cimento, areia? O cara fez capar, enxado lá e jogou e botou a grade. Primeiro carro que passou já arrebentou. A grade está lá solta, uma hora vai dar uma desgraça. A hora que o motoqueiro cair com uma roda ali dentro, vai dar uma desgraça. As pessoas estão desviando o trânsito. Agora, essas obras, a gente não vê. Os secretários que estavam lá um tempão fazendo. Não botaram no folder deles, né? Não botaram no folder deles, que é a obra deles. Eu passo a palavra para você, cidade. Jandir, eu concordo com você, meu amigo. Parece que assim, o bom trabalho é feito só para os amigos, só para alguns. Né? Em cima do exemplo do que o senhor está falando, a grade lá do bairro Bela Vista é uma briga constante, ficaram meses para ir lá resolver, fizeram uma porcaria, já está tudo descolado, ninguém consegue dormir, aquele barulhão de grade toda vez que passa uma moto, todo mundo na quadra inteira acorda.
Aí fizeram agora uma lombada também ali na frente do Bosque das Mansões, para os amigos, fizeram uma montanha, porque ninguém consegue passar ali. Aí eu vi uma foto de inauguração com o prefeito, é ridículo isso, ir lá inaugurar uma lombada, com todo o corpo de secretariado lá da nosso governo, para inaugurar uma lombada em frente ao Bosque das Mansões. Quantos locais que nós estamos pedindo, próximos de escola, quantos locais que nós pedimos para que não tivéssemos acidente, lá na Pedro Brum, Cavacionei, acidente constantemente, cara, com relação a isso, a um simples redutor de velocidade. Ou seja, o senhor está certíssimo, a cidade trabalha só para os amigos. Só que assim, nós temos uma população de 300 mil habitantes. E isso não se pode ser definido a um trabalho para 30 amigos empresários milionários e a população largada. Eu sei quais os interesses deles agora para essas eleições. Obrigado, vereador Cidade. Agora eu quero fazer um convite a todos os vereadores, a população que nos assiste, e vocês convidar os amigos de vocês também, e anunciar nas páginas de vocês também, vereador Rodrigo, vereador Cidade, vereador Crislan, vereador André, que vai ter um bingo no loteamento Morro da Caetana, pessoal para arrecadar dinheiro para arrumar o bairro. O pessoal está arrecadando brinde, já está dia 9 do mês que vem, vai ter um bingo no bairro, as pessoas estão arrecadando para arrumar uma rua. Se vocês quiserem, eu passo o contato das pessoas que estão arrecadando brinde, porque eles já moram lá muitos anos. As pessoas não têm mais condição de passar na rua. Eles estão lembrados lá só em período de eleição, hoje na parte da manhã eu estive lá. Então, eles estão vendendo rifa. Eu gostaria que as pessoas que estivessem nos assistindo comentassem aqui embaixo da página, as pessoas moradores do Morro da Caetana comentassem aqui, que depois também eu vou tirar esse vídeo e vou encaminhar para vocês. Vamos ajudar a vender essa rifa, doutor Juarez. Vamos ajudar a vender a rifa, pessoal. Vocês também estão convidados aí, ó. Vão participar desse bingo para ajudar a arrumar aquela rua. É lamentável, nós estamos em 2024, a gente vai ter tanta propaganda em redes sociais, que é a cidade maravilhosa, e a gente vê as pessoas fazendo bingo para arrumar uma rua. Não dá, eu tive hoje de manhã lá, esgoto correndo, céu aberto, buraco. As crianças saem de lá para pegar o ônibus, pegam na Geral, na Luiz Carolino Pereira, se não me engano, é essa rua. Não entra ônibus, não entra carro, se uma pessoa passar mal à noite lá é um perigo, não tem como sair. Então as pessoas estão fazendo esse bingo e a gente vai divulgar nas redes sociais, vereador André. E vamos comparecer lá para o senhor ver, né, que é um bairro que é divisa de Colônia Santana, uma parte é Colônia Santana, uma parte é Alto Forquilhas, e as pessoas fazendo um bingo para arrumar, e a gente vê tanta propaganda, a gente vê tanta coisa nas redes sociais aí, né, que é um absurdo, né, cara? É lamentável, eu gostaria muito de chegar aqui e a gente poder falar também de coisa boa. Mas, enfim, depois eu vou passar para vocês pelo WhatsApp, aí vocês, quem quiser ir no bingo. E outra coisa, pessoal, eu gostaria de falar aqui mais uma vez sobre segurança pública. A gente vê aqui virou modelo agora, né? Agora estão ligando para vice-prefeito do Rio de Janeiro para usar o PL, usar o 22. Gente, não é o 22, são os 55, vamos parar com isso. Não queira colar, que não vai colar. Não vai colar. Por que vocês não fazem a segurança do município, que ontem de noite, mais um assalto voltando, que levaram o carro. E está lá, ó, não colocaram a câmera de segurança. Pô, por que não vão, se tem tanta amizade com o pessoal do PL, vão ali e falam com o governador Jorginho Melo, pede mais policial que para São José. Se tem tanta amizade com o 22, vamos lá e trouxemos mais policial por aqui para São José. A cidade está tomada de morador de rua. Não é só Cobrasol, não é só Campinas. Forquilinha, ontem era 5h30, já tinha gente arrumando a cama na frente da lotérica, arrumando a cama na frente da igreja católica. As pessoas estão lavando os comércios. Cadê a nossa lei que nós aprovamos? Cadê o internamento involuntário? Até agora eu não vi nada. Não adianta nós aprovar a lei para engavetar. Aí querem colar no João Rodrigues. Lá o negócio acontece. Lá o negócio acontece. Quer colar, faz pelo menos parecido. Faz pelo menos parecido. Porque assim, não tem comparação, gente. Vão ali na Forquilinha à noite, vão ali na frente da lotérica, na frente da Caixa Econômica. Então assim, ó, se tem que ter segurança, investir em segurança, vão investir em segurança. Mas eu nunca vi aquelas bazucas lá agora, aqueles fuzil da guarda municipal, que lá era para a polícia militar, polícia civil. Falando em guarda municipal, eu sempre critiquei, eu falei que a guarda municipal tem que ir para as ruas.
ir para as ruas, ir para os bairros, não só multar. A Guarda Municipal tem que andar na cidade, não ficar na frente dos colégios só multando. Essa semana não deu tempo de bater foto. Estacionaram em cima de todas as faixas pedestres ali na frente do Forquilhão e dá-lhe caneta. Vão caçar bandido por aí, vão para entrar nas favelas, vamos ajudar a fiscalizar os comércios. É esse que é o papel também da Guarda Municipal. Porque assim também não adianta só falar e fazer média, tem que agir. Eu, como vereador, sempre falei, eu fiscalizo, cobro, e a minha tribuna é livre porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Boa tarde a todos. Por até 10 minutos, vereador Crislan. Boa tarde, presidente Binho, vereadores, todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, aqui pela galeria. Bom, se é trazer um assunto aqui que eu não posso fugir, até porque se era para ter se tornado público ou não, nesse momento eu não sei, mas que ontem, né, a gente estava aqui na reunião do plano diretor e ao vivo, através da TV Câmara, foi colocado aqui, através da promotora de justiça aqui da comarca do Ministério Público, que foi instaurado um caso aqui em São José, na nossa cidade, de um fiscal que estava cobrando propina para realizar a sua função. E a gente precisa trazer isso à tona, precisa trazer isso aqui para o debate, não podemos fugir da Câmara, porque isso é um assunto grave, é um assunto sério, e que merece a devida atenção, vereadores, porque, primeiro, um ato desse, sei que aqui ninguém acha tolerável, até porque, com todo respeito, mas o cara se sentir no direito de uma pessoa trabalhadora, como é também nossa população, pessoal querendo seu direito, e se fazer de um cargo, uma função para poder receber dinheiro, receber algum interesse pessoal para o seu bolso, isso não dá para a gente aceitar, e é disso que a gente tem que começar a combater, não é uma luta que a gente pode fugir, presidente Minho, porque São José, a gente não é mais uma cidade pequena, não é uma cidade aí que vive na época do patrimonialismo. Não, a cidade cresceu, precisa se desenvolver e precisa ter principalmente tecnologias e trazer mais segurança jurídica. O que está na lei, tem que ser cumprido. A gente não pode deixar nesses meandros de servidores poder ter esse poder de tomar a decisão. Porque quando a gente tem essa insegurança jurídica, que infelizmente é culpa da nossa legislação, permite com que esse tipo de atitude possa ser ocorrida, doutor Juarez, de um servidor qualquer poder, e aí não entro em debate de qual secretaria que é ou não, mas não importa, mas ter essa liberdade de poder decidir. Ele, na verdade, tem que cumprir o que está na lei. Ele é fiscal para cumprir o que está na lei. Então, peço que a gente possa ter uma atenção, possa trazer à tona essa questão da integridade, né, com nossos servidores públicos aqui do município. São José não pode ser mais uma vez manchete, né, nas capas dos jornais, por polícia civil, por aí mais, pelo menos não é o que eu desejo para a minha cidade. Então eu queria trazer esse debate à tona, porque temos que cobrar. A Prefeitura de São José não tem nenhum plano de compliance, quase 5 mil servidores, senão já não passou, e não tem um plano de compliance, coisa que já era para ter cumprido com a legislação que tem da legislatura anterior. Inclusive o próprio prefeito foi um dos autores, e mais vereadores aqui, que aprovaram, e na lei exigia com que a Prefeitura pudesse ter um plano de compliance, para justamente casos como esse, ter bem claro a conduta como deve ser seguida, né? Mas espero aí que a Prefeitura, após o ocorrido, tome as devidas atitudes, dê o exemplo, né? Dê o exemplo para que isso não se torne mais um sentimento impune e todo mundo achar que pode fazer isso de uma forma tranquila. Porque não é dinheiro que é desviado, dinheiro de corrupção, vereador Jair, é dinheiro que era para estar no posto de saúde, para UBS, para creche, por aí vai, mas infelizmente vai para o bolso de pessoas individuais. Bom, compartilhar aqui um relato, sei que o vereador André Gesser também acompanhou, e como é público aqui, quero até comentar, foi de uma colega nossa que a gente tem, e que está com um problema, vereador Rodrigo, em relação à Fundação do Meio Ambiente, e veio relatar, e confesso que eu não conhecia muito bem o caso, mas depois do relato dela eu vi o quanto pode ser problemático o modo como a Fundação do Meio Ambiente está agindo no município. A gente tem que ver se acontece só em São José, se em todas as cidades, se isso é padrão, né, em outras fundações, mas aqui em São José tem ocorrido, vou compartilhar com o relato dela, para algo que a gente pode se preocupar e também colocar em pauta.
É lamentável observar que na chamada Cidade das Oportunidades, a realidade enfrentada pelos cidadãos é bem diferente do slogan. O exemplo gritante dessa disparidade é o tempo absurdamente longo para a emissão de uma simples certidão de área de preservação permanente, APP, que pode levar mais de 20 dias para ser concluída. Essa certidão é essencial para obter a ligação de energia elétrica. Ter uma escritura pública do imóvel não é suficiente. Exige-se, além da certidão, a elaboração de um croquis e o envio de diversos documentos. Mesmo assim, a emissão de certidão é retardada por depender de uma assinatura. Isso é especialmente frustrante quando já existe uma ligação elétrica no terreno e a solicitação é apenas para uma nova ligação. Para piorar, essa certidão não é gratuita, custa R$ 81,67 e não há um prazo determinado para a conclusão do processo. Esse atraso e burocracia são uma vergonha e fazem com que os cidadãos se sintam humilhados ao implorar por um documento essencial para um serviço básico como energia elétrica. A Cidade das Oportunidades deveria se envergonhar de tratar seus cidadãos dessa maneira, em vez de orgulhar-se de ter um título que, na prática, não se sustenta. O caso dela é simples, ela queria ter uma ligação, já há quase um mês, na sua casa, que já tem uma outra ligação, mas queria ampliar de energia elétrica, só que ela precisa dessa certidão de que não está em área de APP, enfim, da Fundação do Meio Ambiente. E está aí está aí segurando, está na gaveta, não sabe, não tem um tempo, então se demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, e algo que está dependendo de uma ligação da energia elétrica, não tem sentido, né, demorar tanto tempo. E mais do que isso, vereador Jair, tem esse custo de R$ 81,00, né, fico imaginando para algumas famílias que aí estão já com essa ânsia de ter uma ligação com a energia elétrica, ainda tem que pagar para a Fundação do Meio Ambiente uma taxa de R$ 81,00 para ter essa certidão, né. Então, assim, é um debate que queria trazer para a Fundação do Meio Ambiente. Passa uma parte, vereador Neto. Obrigado pela parte, vereador Crislan. Eu e o vereador Jair tivemos uma experiência, tivemos na Prefeitura da Palhoça. A Palhoça tem um método muito simples de fazer essas liberações, claro, dentro das regras da legislação ambiental, enfim, mas firmou uma parceria com a Celesc lá e os trâmites são bem mais céleres. Tá? Não precisa pagamento de taxa nem nada, faz o requerimento, analisa se está na área apropriada e sai a certidão consequentemente. Então, nós tivemos lá, levamos essa ideia também para o secretário de Planejamento, para ele avaliar, para que isso, né, ajude também e dê celeridade nesses procedimentos. E fomos, né, vereador Jair? Não avançou ainda, não tivemos um retorno o encaminhamento que nós fizemos. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Neto. E obrigado também, Jair, pelas considerações. Legal essa iniciativa da Palhoça, quem sabe a gente possa replicar aqui, né? Justamente quero trazer o debate aqui para a tribuna, para justamente poder demonstrar, né, que existem algumas causas que a gente tem que lutar. Passa uma parte, vereador Alexandre Cidade. Crislan, eu sei o quanto você tem brigado aqui, defendido as questões de transparência desde o seu primeiro dia de mandato, e infelizmente a gente tem esbarrado num monstro gigante que é essa vontade deles de dar a obscuridade aos trâmites dentro dos órgãos ali da Prefeitura de São José, né? Principalmente no que se trata isso. Liberações, alvará, habites. E agora a gente entende. Infelizmente, ontem, de uma forma muito surpreendente, inclusive o senhor me ajudando aqui na nossa audiência pública do plano diretor, nós temos uma promotora, né, a doutora Márcia Aguiar Arende, dando essa notícia para a gente sobre essa questão desse fiscal, né, que uma pessoa efetiva, que, como o senhor bem lembrou, uma pessoa que estava lá para conferir o que está certo, para dar sequência ou não às obras, e está lá apertando as pessoas, os empreendedores, enfim, para extorquir dinheiro dele. Vou repetir o que nós falamos aqui durante a audiência, né, que as pessoas que estão envolvidas, que a gente sabe, não só uma pessoa envolvida nisso, isso envolve toda uma escalada, que sejam punidas. Lá em Florianópolis foram caçados, inclusive, os secretários. Então, assim, aqui, diante de uma ótima investigação, apertem todos e que todos paguem o preço de colaborar com a corrupção aqui em São José. Aqui em São José isso não pode acontecer e nós temos diversos relatos de pessoas que não expõem a nossa vontade, inclusive como foi no meu vídeo agora que eu postei, tem medo de expor as denúncias com medo de perseguição. Então que sirva de exemplo e que a gente possa apertar e, mais uma vez, se possível, que alguém vá preso
para dar o exemplo que seria o que a sociedade josefense gostaria de receber de presente. Perfeito, obrigado, vereador Cidade. Como o Marquinhos comentou, se possível, né, se for comprovado, que seja cumprido o maior rigor da Whey. E falando em Whey, nesses últimos 40 segundos, vereadores, eu postei agora, faz menos de uma hora, um vídeo no Instagram que dá nojo, assim, ó, nojo mesmo. Do lado da minha casa, hoje de manhã, às 7 horas da manhã, 3 mulheres trabalhadoras que estavam caminhando, um rapaz entra no terreno do conhecido Mercado Angelone e ele faz gestos obscenos, assim, o vídeo demonstra, assim, uma coisa que dá nojo mesmo, dá raiva, assim, de se ver essa pessoa, sim, cometer algum crime, alguma coisa, mas que a gente olha o vídeo e dá nojo. E eu peço encarecidamente, nesses últimos segundos, que a Guarda Municipal possa identificar, né, e também pegar esse cara e punir com a maior rigor da lei. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Crislan. Não havendo mais inscritos para o expediente, passamos para a ordem do dia. Como houve votação em primeira discussão dos pareceres dos projetos de lei 23 e 53/2024, coloco em deliberação dos senhores vereadores a dispensa da leitura dos pareceres do projeto. Em votação, a dispensa da leitura dos pareceres. Como vota a vereadora Aline? Eu voto favorável, senhor presidente. Robson, por favor, computar o voto da vereadora. Obrigado, vereadora. Pode atualizar, senhores vereadores. Todos votaram? Está encerrada a votação. Está aprovada a dispensa da leitura dos pareceres por 15 votos. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 23 do vereador Mauro Henrique da Silva, que institui a política municipal de incentivo à adoção tardia no município de São José e outras providências. Em segunda discussão, o vereador proponente, Mauro. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, grupo público que nos assiste na tarde de hoje, TV Câmara 10.2. A gente já falou bastante sobre esse projeto na segunda-feira, né? Vários vereadores também falaram sobre o projeto, a importância desse projeto, o quanto é importante o trabalho do GIAFA, principalmente por cuidar dessas crianças, pensar em todas as famílias que adotam crianças acima de 2 anos de idade, que é essa situação, então, chamada de adoção tardia. Eu quero fazer um cumprimento especial ao Rodrigo, que está aqui na tribuna, na tarde de hoje, é o vice-presidente do GIAFA. E o GIAFA, sábado agora, estará fazendo um evento aqui no CAT, o evento no CAT, para então haver essa integração entre essas crianças que são adotadas tardiamente, entre os pais, que estarão lá também presentes, e lá então haverá um café. Então todos os vereadores estariam convidados, logicamente, ou estão convidados todos aqueles que compraram a rifa, ou se ainda estiver disponível alguma rifa, algum ingresso, se tiver ainda o ingresso à venda, então ainda poderão adquiri-los. Eu tive agora sondando há pouco, estava sondando aqui com a minha assessora, e parece que ainda tinha 4 ou 5 ingressos, até já pedi para ela comprar os que estavam sobrando, né? Porque gostaria que a nossa equipe fosse, comparecesse, até porque a gente tem esse projeto, aguarda o apoio de todos. Então, eu quero deixar esse parabéns para o GIAFA, que é o Grupo de Estudo
de apoio à adoção. É muito importante, então, esse grupo no nosso município e espero que tenha sempre sucesso, continuem fazendo isso e obrigada mesmo, Rodrigo, obrigada por vocês existirem. E peço, então, o voto de todos os vereadores dessa casa. Obrigado. Em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Senhor presidente. Como vota a vereadora? Eu voto favorável, senhor presidente. Obrigado, vereadora Aline. Robson, computar o voto da vereadora Aline, por favor. Votaram? Está encerrada a votação. Parabéns, vereador Mauro, aprovado por 14 votos. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação e Cultura, Assistência Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 053 governamental que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no município de São José, CONDIM-SJ. Cria o Fundo Municipal de Direitos da Mulher e estabelece outras providências. Em segunda discussão, não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Vereadora Aline. Eu voto favorável, senhor presidente. Robson, computar o voto da nossa vereadora Aline. Está encerrada a votação. Aprovado por 14 votos. Em primeira discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, o projeto de lei 3/2024 do vereador Adair Tessari, que assegura às pessoas com deficiência ou surdas o direito a acompanhante de intérprete de Libras voluntário durante o atendimento nas unidades de saúde, unidades de pronto atendimento, clínicas, laboratórios, consultórios e hospitais da rede pública e privada no município de São José. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura ao parecer do projeto de lei 003/2024. Vamos lá, evidenciado nos termos da lei orgânica, não se trata de matéria de competência privativa do Poder Executivo, a proposição atinente ao tema, tratando-se de competência concorrente. Portanto, o Poder Legislativo também competente para a propositura da matéria dela. Obviamente, a legislação vigente não sobejam dúvidas pertinentes à competência legal. Adequadamente observada. Não existem impeditivos para a tramitação da matéria encomenda. Deflui-se, então, não haver qualquer óbice para a aprovação da referida proposição, observando-se o atendimento aos requisitos legais e constitucionais estabelecido, este relator manifesta-se de forma favorável à sua aprovação. Relatoria, vereador Juanito da Silva. Em discussão, o vereador Adair Tessari, o proponente. Boa tarde, presidente Binho, demais vereadores, público que nos assiste. Eu somente quero pedir apoio aos vereadores ao projeto de lei que tramitou no ano passado e a Procuradoria do município entendeu que tinha que ter algumas alterações, não pôde entrar no mesmo ano, e esse ano, então, a gente colocou novamente em pauta. É importante, Crislan, lembrar que nós estamos falando de pessoas que são surdas, é uma deficiência, e dá a elas ao direito, vereador Toninho, de levar, junto com elas, um acompanhante, seja numa clínica, seja numa emergência, seja no hospital, seja no laboratório, para que esse intérprete possa auxiliá-los na consulta, atendimento do que for, para que possa ter um atendimento de qualidade. Se para nós, muitas vezes, já é difícil, imagine para uma pessoa que não se comunica,
não fala e não ouve, não consegue se comunicar. Então, a importância, vereador Jair, nós temos essa lei aprovada no município. Temos que dizer aqui que não é uma lei que vai onerar o município, que são voluntários, e nós sabemos que esses grupos de surdos são bem organizados. Nós temos em São José em torno de quase 3.000, com total e parcial de deficiência auditiva, e que são muito organizados, tem muitos voluntários que são professores, são intérpretes de Libras e que se colocam à disposição para acompanhar essas pessoas numa consulta, principalmente mulheres. Nós tivemos o ano passado, durante a pandemia, no primeiro ano de governo, de gestão nossa aqui, um caso interessante, 2 surdos casados, que a mulher estava infartando em casa, e o vizinho ligou, e eles queriam, o SAMU na época queria conversar com o familiar deles. Como é que vai conversar se não existe a possibilidade? Então nós queremos dar esse direito a essas pessoas, de eles serem acolhidos da melhor forma possível, que eles possam ser atendidos, numa consulta eles possam levar um acompanhante junto, um amigo, alguém, para que lá eles possam ser atendidos com qualidade. Até porque vai dar qualidade de vida a eles. Num atendimento melhor, numa medicação melhor, o médico pode avaliar melhor. Enfim, tudo isso ajuda e nós queremos pedir aqui a aprovação dos vereadores e quero ressaltar aqui o meu amigo, professor de Libras, o Hamilton, que é um defensor e um batalhador dessa causa, não só em São José, mas em outras cidades também. E eu quero, em homenagem a ele, pedir o voto favorável de vocês para nós aprovarmos isso. Obrigado. Em discussão, vereador Ronito. Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, mesa, público que nos assiste através da TV Câmara 10.2. Eu quero mais manifestar, parabenizar o autor da lei, né, o vereador Tessari, da lei 0003/2024. Fico feliz, né, de ser o relator, né, também ser o vice-presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência. Nosso amigo Tessari é o presidente. É uma lei muito importante, onde realmente a gente vê, né, que a pessoa, problema auditivo, que é o surdo, que vai nas clínicas, né, nas UPA, né, nas UBS do município, realmente carece realmente, Tessari, né, e a pessoa, como diz o Tessari, né, não tem custo para o município. Realmente autorizar a pessoa a levar o seu acompanhante, que é o intérprete, né? Que é muito importante. Então, é uma lei bem voluntária, eu acho que é bem importante, como disse, hoje já tem em média de 3.000, né? Dentro do nosso município. Então, eu quero aqui parabenizar e também, aproveitando como relator, fazer aí as palavras do vereador Tessari, pedir o voto dos senhores vereadores. Obrigado. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Como vota a vereadora Aline? Eu voto favorável, senhor presidente. Obrigado, vereadora Robson. Computar o voto da vereadora. Está encerrado. Aprovado por 16 votos. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência ao projeto de lei 55/2024, governamental, que altera a lei 4.123 de março de 2004, que dispõe sobre a criação, composição, atribuições e funcionamento do Conselho Municipal dos Portadores de Deficiência e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer ao projeto de lei 55/2024. Superadas as indagações prévias, o projeto de lei ordinário 055/2024 encontra-se devidamente instruído em conformidade com o regimento interno, consoante aos princípios consagrados no artigo 37, 53 e 54 do regimento interno dessa Casa Legislativa, por não apresentar quaisquer obstáculos regimentais que impeçam sua regular tramitação no âmbito do processo legislativo municipal,
o referido projeto está plenamente aderente ao seu trâmite. Diante do exposto e com base nos argumentos apresentados, verifica-se que o projeto de lei ordinário 055/24 está em conformidade com os requisitos de constitucionalidade e legalidade estabelecidos no ordenamento jurídico. Portanto, o presente relator expressa sua posição favorável à tramitação do mencionado projeto. Relatoria, vereador Crislan. Obrigado. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Como vota a vereadora Aline? Eu voto favorável, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Robson. Só um minutinho, Robson. Caiu o sistema aqui, o pessoal pode atualizar ou caiu o sistema mesmo? Já voltou, vereadores? Só um minutinho, Robson. Estão com problema aqui na... Todos estão conseguindo já? Todos votaram? Está aprovado por 16 votos. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 56 governamental que altera os dispositivos da Lei 6.204 de dezembro de 2022, que institui o Programa Municipal de Incentivos a Organizações Sociais. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer ao projeto de lei 056/2024. A proposição e análise está em conformidade com a legislação pertinente relativas à matéria. Essa conformidade não apenas assegura a legalidade do projeto, mas também sua efetividade e relevância para as necessidades específicas da comunidade. A seguir, de forma estrita, as normativas em vigor, podemos garantir que as políticas públicas propostas sejam adequadas, transparentes e capazes de promover o desenvolvimento sustentável e o bem-estar de todos os josefenses. Diante do exposto e com base nos argumentos apresentados, verifica-se que o projeto de lei ordinário está em conformidade com os requisitos de constitucionalidade e legalidade estabelecidos no ordenamento jurídico. Portanto, o presente relator expressa sua posição favorável à tramitação do mencionado projeto. Relatoria, vereador Crislan. Em discussão, vereador André Gesser. Boa tarde mais uma vez, presidente e demais vereadores. Eu sou contrário a essa alteração, porque, vereadores, a gente está falando sobre as organizações sociais. E o prefeito municipal, a prefeitura, ela diz que está fazendo uma simples alteração, mas uma das alterações que ela faz ali no artigo 3º, e o artigo 3º da lei 6204/2022, que fala sobre o Programa Municipal de Incentivo às Organizações Sociais, o artigo 3º, que é fundamental, são os requisitos para que as entidades referidas no artigo 2º possam se habilitar à qualificação como organização social. E todos vocês aqui querem organizações sociais que façam, no mínimo, um trabalho de excelência. E a gente já conhece diversos históricos Brasil afora em relação a problemas com corrupção de organizações sociais, mas muitas em relação à má administração de organizações sociais que pegam questões públicas e que não dão conta. Mas o que o prefeito quer alterar? Ele quer alterar, lá no item E, ele quer trocar a palavra relatório de execução. O que é o relatório de execução? Tens as receitas arrecadadas e depois tens as despesas orçamentárias. Tu tens que apresentar esse relatório de execução para relatório das parcerias. Só que a lei federal 9637 de 1998, também diz que é relatório das parcerias. Ponto. A lei federal diz. Não entendi por que ele quer mudar isso aqui. Mas o mais grave para mim
e o mais temeroso, vereadores, é que lá no item 4 do D, diz o seguinte: a entidade tem que estar constituída há pelo menos 2 anos no pleno exercício das atividades citadas no capítulo do artigo 1º. Por que no mínimo 2 anos? Porque se a gente vai botar, como colocaram, organização social para cuidar das pessoas, da saúde das pessoas, lá no posto de saúde, lá na ponta, tem que ser uma organização social qualificada. O que o prefeito quer fazer? Ele quer diminuir para 1 ano. Eu quero crer que não quer diminuir para 1 ano, porque de repente já tem alguma organização social que não tem 2 anos e quer implantar mais alguma, botar mais alguma entidade privada para cuidar de coisas públicas, mas que não tem 1 ano, não tem 2 anos, e daí está diminuindo para 1 ano, para facilitar. Nós não podemos ser a favor disso. Já tem a lei que diz que pode ter organização social. Agora a gente vai diminuir de 2 anos para 1 ano, vai diminuir pela metade. Serviços que têm que ser de excelência, que nem diz a lei aprovada aqui em 2022, tem um artigo que fala que tem que ser serviço com excelência. Serviço com excelência com uma entidade que está com 1 ano e 1 dia de funcionamento, já está trabalhando com excelência. Então eu voto contrário, recomendo que vocês votem contrário também, porque já existe a possibilidade de contratação de organização social, tanto que a saúde está cheia de organização social. Inclusive, quando a prefeita Adeliana aprovou o projeto nessa casa, disse que não iriam expandir para os postos de saúde, mas o texto não falava isso, então era uma mentira, tanto que hoje está nos postos de saúde, era só para a UPA. Era só para a UPA, agora está em tudo que é posto de saúde. Então, reduzir de 2 anos para 1 ano para quê? Tem alguma entidade que não completou 2 anos que querem botar para fazer algum trabalho terceirizado em São José? Porque não faz sentido. Qual é o sentido? Nós temos milhares de entidades, organizações sociais, e daí tem que diminuir de 2 para 1 ano. Por quê? Agora pode na Secretaria de Assistência Social, na Saúde e na Educação. Vai ser para quê? Para alguma coisa senão não estaria aqui na casa para modificar. De repente é para a questão do projeto de internação involuntária? É uma interrogação. Tem que ter menos de 2 anos, pode trabalhar. Então eu sou extremamente contrário, porque já pode ter organização social, mas que tenha pelo menos 2 anos de funcionamento. Porque a gente não está brincando lá com a saúde das pessoas. Ninguém está brincando, tem que ter bastante conhecimento daquilo que eles vão fazer. Porque para montar uma empresa é 2 toques. Junta um médico aqui, um médico ali, enfermeiro, tal, passou 1 ano, já pode trabalhar. Mas o serviço que os efetivos fazem na saúde, na assistência social ou na educação, pessoas que estão 15 anos trabalhando ali firmemente, é bastante delicado. Então, sou contrário a isso, não precisa modificar e a prefeitura já pode contratar como está. Isso aqui é só para facilitar a vida de alguém. Em discussão, vereador Toninho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadora Mary, vereadora da Itessari, vereadora Aline, que está online. Senhores vereadores, sobre o incentivo às organizações sociais, eu sempre sou um defensor, sempre venho aqui dizer que não basta a gente fazer moções, a gente precisa criar um programa que incentive a existência dessas organizações sociais, das associações, das fundações, das ONGs, porque o poder público ele não dá conta de todo o serviço sozinho. Não é? Vocês são sabedores que estive no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, visitei a Secretaria da Educação, visitei a Secretaria da Assistência Social. Se trata de uma cidade de 12 milhões de habitantes. Na Secretaria da Educação, em específico, um universo de 4.100 unidades escolares. E eu fui atendido diretamente pelo secretário, Fernando Badula, uma humildade extrema. Reservaram 2 horas do tempo deles para falar comigo. Trouxeram a diretora da Assistência Social, diretor-geral da Secretaria, a diretora da ERET, Programa de Educação das Relações Étnico-Raciais, porque é uma cidade muito grande, com uma estrutura muito grande. São José, nesse universo, é um bairro de São Paulo.
São Paulo tem bairros que são 700 mil habitantes, 2 São José e um pouquinho. Então, São Paulo já está avançado em diversos setores. Aonde eu quero chegar com isso? Vereador Crislan, nós propomos a lei do voucher da educação. Não é que foi uma lei que o Dória trouxe lá porque a gente não inventa a roda. A gente pega as ideias que a gente acha que dá certo e tenta trazer. Não deu certo o voucher lá também. Não deu certo. A cidade de São Paulo não funcionou pelo mesmo motivo que São José. A per capita baixa ninguém aceitava. Não tinha credenciamento. O que aconteceu? São Paulo resolveu a questão das vagas de creche com o quê? Com o OS. Porque São Paulo é uma cidade de 400 e tantos anos, já tem um desenvolvimento muito à frente de São José, então já tem muitas leis avançadas à frente de São José, muitas questões já resolvidas. Na saúde, muita coisa resolvida por OS. Na assistência social, por exemplo, são 1.500 entidades parceirizadas, OS, para resolver todos os serviços, praticamente. Fora a infinidade de servidores efetivos. A educação de São Paulo são 82 mil servidores efetivos. É um universo totalmente que extrapola. Mas eu acho que a preocupação do vereador André é bem pertinente. Se trata de uma legislação que vai pautar os próximos anos do nosso município. E nós não podemos vir aqui, pegar um texto onde existe uma dúvida que a gente não está a par, que a gente não entende o porquê dessas alterações, a gente precisa que o Executivo nos explique. Então, eu quero pedir a Vossas Excelências a vista desse projeto, presidente, para que a gente possa analisar de uma maneira mais pertinente, mas levando em consideração que o desenvolvimento ele precisa acontecer. As organizações não estão aqui só para a gente vir fazer moção, para fazer média para uma determinada associação, ou para uma determinada causa, a gente precisa criar sustentação para que elas existam. E não é só nos nossos discursos, é através de legislação. Então, corroboro da ideia do vereador André, quando ele diz que a gente precisa sim saber o que está acontecendo. Né? Não vou levantar suspeita de corrupção, porque não sou sabedor do que diz o texto e não posso dizer sobre a intenção de outrem, que não seja eu. Então, eu peço vistas, presidente, para que a gente possa analisar de melhor maneira esse projeto. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Em votação, pedido de vista do vereador Antônio Carlos da Silveira Júnior. Como vota a vereadora Aline? Voto contrário, senhor presidente. Senhor presidente, meu sistema também não abre. Eu voto favorável ao pedido de vista do vereador Toninho. Todo o sistema voltou. Favor computar o voto da vereadora Aline. Todos votaram? O voto da vereadora Mary também. Todos votaram, está encerrada a votação. Aprovado o pedido de vista por 16 votos. Não, Robson, a vereadora Aline votou contrário. Pergunta ao primeiro secretário se há vereadores inscritos para explicações pessoais. Presidente, pela ordem, os seguintes vereadores: Adair Tessari, Jandir da Rosa, Antônio Carlos da Silveira, Márcio Luiz Sé, Cléber Fabiano Goulart, André Guesse, Crislan Jorge de Moraes, Marcos Vinícius de Andrade, Alexandre Cidade, Romeu José Vieira Neto, Rodrigo de Andrade, Rua Anita Silva e Jair Santilho Costa. Eu declino. Antes, vereador, só um minutinho, antes de começar as explicações, registrar a ausência do nosso presidente Madison Sé, que está em Brasília, numa missão importante, e comunicar à sociedade josefense que a renovação do sinal da TV Câmara já aconteceu. Ele também está viabilizando uma rádio da TV Câmara, que vai chegar em todos os cantos do município de São José, para manter informado toda a população, importante. Presidente, boa sorte aí em Brasília e conte conosco aqui em São José, nossa Câmara aqui sempre parceira. Por até 10 minutos, vereador Jandir da Rosa. Boa tarde, presidente. Até já falei na primeira parte da sessão, mas eu não poderia deixar de falar agora, um assunto muito sério. Acabei de receber uma mensagem de moradores da região de Hipotecas,
que estão há mais de 15 dias sem o médico da família. Estão sendo atendidos por os enfermeiros. Então, a gente vê, lamentável que a gente vê na cidade de São José. Então, eu vim falar mais uma vez na tribuna, fazer um apelo à Secretaria da Saúde e perguntar por que está faltando o médico da saúde em Potecas. Não adianta botar posto de saúde, tem posto de saúde até 10 horas, se não tem um médico da família onde que dá os exames, onde faz os encaminhamentos. Então, nós precisamos que a Secretaria da Saúde de São José verifique o porquê que a UBS Potecas está sem médico da família. E já que estou falando em saúde, eu quero falar em nome de toda a Forquilinha e região, e deixar uma pergunta no ar. O porquê até hoje não foi colocado todo na UBS de Forquilinha. É lamentável aquelas pessoas 5, 6, 4 horas da manhã ficar naquele relento, no sol e na chuva, não ter um banco para sentar, não ter um todo para abrigar aquelas pessoas. Até o ano retrasado tinha, aí pagava o aluguel do todo. Será que não valia a pena mais comprar um todo para dar mais dignidade para essas pessoas? Porque nós estamos em 2024, ainda continua as pessoas indo na madrugada pegar ficha, enfrentar fila, é com chuva. Então, gente, essas coisas que nós temos que se apegar, nós como vereadores, nós temos que cobrar, que é o mínimo. Às vezes a gente faz algum apelo aqui na tribuna pedindo que arruma uma estrada, mas a estrada ainda se leva, né? A estrada ainda se dá jeito, arrebenta os carros, mas a saúde é uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado. A saúde nós precisamos cuidar realmente. Então, vamos fazer um apelo aqui à secretária da Saúde, ao prefeito, alguns vereadores aqui, vou passar a palavra já para o Marquinhos, alguns vereadores que já tem, de repente tem uma emenda à saúde, de repente direcione a compra desses todos, para dar mais dignidade na vida dessas pessoas. Eu passo a palavra para o Marcos. Obrigado, vereador Jandir, né? Parabéns pela sua preocupação, vereador. Eu concordo com a sua fala, mas em partes, né? Acho que a gente tem recurso, o nosso deputado do nosso partido trouxe 7 milhões em emenda parlamentar. Não tem que botar um todo, não. Tem que fazer realmente uma estrutura fixa nesse local para dar aí o conforto para a nossa população, né? Porque cada todo desse, vereador, custa em torno de R$1.000, eu acho, até mais. Até mais, né? Mais, né? Eu não sei o valor certo, mas é bem mais. E aí, quem sabe, por dia, quanto é que custa um todo desse para deixar na frente de um posto de saúde. Então, né, gente, trouxe emenda, tem 7 milhões de emenda parlamentar lá do Daniel Freitas, diretamente para a saúde, que pega parte desse dinheiro e investe no negócio fixo lá, que faça um alambrado ali para tentar dar conforto para a população, ou até mesmo um todo, né, um todo fixo ali em frente ao posto de saúde de Forquilinhas. Obrigado, vereador. Parabéns. E quando eu falei, Marquinhos, vereador Marquinhos, quando eu falei em trazer verba do Estado, até tipo um deboche, né, em aspas, né, porque é impossível a pessoa, tanta arrecadação no município de São José, não ter dinheiro para colocar um todo. A gente vê, né, que se a gente não cobrasse, se a gente não fosse para cima, às vezes os nossos vídeos, as nossas cobranças, não só às vezes do vereador, mas às vezes da população, dá resultado sim. Porque se não desse resultado, eu duvido se a Beira Rio não tinha sido inaugurada. Estava marcado. Estava marcado para dia 28, às 10 horas da manhã, aquele dia 28, das 10 horas da manhã, fomos para cima, muitas pessoas reclamou, fizemos vídeo, cobramos. Até hoje a Beira Rio não pode ser inaugurada ainda. Como é que eles iam inaugurar a Beira Rio um mês atrás? Sem condição. Não foi feito nada na SC 281 ainda. Tem muita coisa para fazer ali. Então, por isso que eu digo, a gente tem que cobrar. Cobramos a iluminação. Mas quando estava no escuro, eu não vi secretário lá fazer vídeo. Mas daí quando for lá para contar no dedinho, 1, 2, 3, pá! Acenda aí, Alexa! Pum! Acenderam. Então, daí fica fácil, né, pô? Né? Então, a gente vê que as coisas que ficou para trás, não tem gravação do ex-secretário, não tem nada. E eu falo, até hoje eu vim aqui para abrir
um pouquinho do espaço para ele poder dar um pouquinho de explicação. O porquê que ficou um ano lá e não resolveu as coisas simples. Por que foi arrumado 3 vezes, mais uma vez estou falando daquela grade, 3 vezes aquela grade ali na Cirino Justino, e não arrumaram 3 vezes. Será que esse dinheiro vai voltar para os cofres públicos? Não vai, né? Porque a empresa que fez, certamente não vai ressarcir o dinheiro. Não vai, eu acredito que não. E está lá. Então é isso, quando a gente tem que ter responsabilidade, independente do cargo que nós estamos. E a nossa responsabilidade daqui é sempre brigar, é sempre lutar pelo povo, né, da nossa cidade. Eu, desde o início que eu estou aqui dentro, como vereador 2021, no início eu votei em muitos projetos do governo, a gente tentou sempre estar mais próximo, para a gente ver se a gente conseguia algo diferente para a região de Forquilhas, vereador Andrei, mas infelizmente a nossa região de Forquilhas ficou abandonada. A gente fica triste que chega ali em frente ao Colégio Valdete, não foi feita uma calçada, o mato sempre tomando conta da rua, aquelas crianças andando no meio da estrada. Pô, gente, calçada. A própria rua Antônio Juvita Duarte foi feita a pavimentação asfáltica aqui na Arturo Mariano, e Antônio Juvita Duarte ficou tudo jogado. Então, a gente fica aqui preocupado. Eu realmente votei contra os empréstimos, e se tiver empréstimo aqui, eu voto contra. E se vir outro prefeito e fizer empréstimo, eu voto contra, independente se foi o prefeito que eu aprovei, porque eu acho que a nossa cidade tem muita arrecadação e eu acho que deve ser investido. Nós não temos que ter prefeito para pagar folha de pagamento. Nós temos que ter prefeito que tenha preocupação com a comunidade. Se nós não tiver, que nós não conseguir arrumar uma calçada dentro do nosso município de São José, aí fica difícil. Agora eu vou mandar um recado para os moradores ali do bairro Santo Saraiva, Morro do Havaí, bairro São Luís, Santo Saraiva, Rua Doce Lício Luz. Aquela rua, próximo ao UBS Santo Saraiva, aquilo fizeram a UBS, não foi feita sinalização, não pintaram nem as faixas, nem botaram a faixa que tem a unidade de saúde. Às vezes, à noite ali, aquela lâmpada não fica bem clara, eles fecham o posto de saúde às 7. Ali precisa de calçada. A gente vê aquelas pessoas empurrando carrinho, tem 2 creches próximas ali, as pessoas empurrando carrinho dentro da estrada, numas curvas. E eu, se eu não me engano, eu vi promessa que aquelas ruas, pelo menos próximas ali, ia ser feita as calçadas. Então, eu vou continuar cobrando aqui, sim. A gente sabe que é difícil a gente ser atendido, mas eu tenho uma gratidão muito grande pelas pessoas que me acompanham, que as pessoas entendem e sabem que o vereador não foi eleito para fazer obra, e sim para fiscalizar. Quero falar um pouquinho também sobre a rua Celésio Michel, na Forquilha, ao lado da academia. A empreiteira foi lá, fez um serviço porco, foi um serviço feio, ridículo, um serviço feio mesmo. Para amenizar, agora a Secretaria de Obras foi lá e colocou uma boca de lobo ao lado da academia, porque a água ficar um piscinão. Então, gente, assim, por isso que eu digo para vocês, nós estamos aqui dentro, é para nós fiscalizar essas empresas terceirizadas que façam o serviço adequado, que entreguem um serviço adequado para a população. Porque se não fazem hoje, amanhã está todo destruído de novo, e quem paga com isso é a população. E vamos deixar mais um apelo aqui, né, sobre as creches, né, creche escola que foi demolida e até agora não levantaram. Eu quero dizer para os moradores de Flor de Nápoles, que tudo que depende de mim, até agora e daqui para frente do meu mandato, eu vou fazer vídeo, eu vou cobrar, a gente vai lutar, mas infelizmente não depende do vereador. Vocês viram que a creche Flor de Nápoles está virada em mato, né? Tem um banheiro químico jogado lá, tem pneu jogado lá. Amanhã eu vou levantar, amanhã eu vou fazer um vídeo lá, e para a gente mostrar a realidade, como é que está aquela creche lá. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, vereador, por até 10 minutos. Vereador Antônio Carlos da Silveira Júnior. Toninho. Boa tarde, senhores vereadores, presidente Kleber Fabiano, famoso Binho de Forquilinhas, nosso primeiro secretário, vereadora Daí Tessari, vereadora Aline, que está online, vereadora Mary. Hoje queria aproveitar minhas explicações pessoais para falar sobre o Maio Roxo e o Maio Laranja. Nós estamos no mês de maio e essas são as campanhas que são pertinentes por toda a nossa cidade e por todo o Brasil também. Vale fazer um adendo antes de adentrar o assunto,
que aqui nessa Casa Legislativa, inclusive eu já trouxe diversas vezes esse assunto, vereador Constâncio Neto, que o Legislativo, quando a gente aprova as leis, o Legislativo precisa dar uma sustentação, um apoio para que essas ações também aconteçam. Essas iniciativas, elas são de encaminhamento, né, de prioridade do Legislativo para que o Executivo possa fazer. O Executivo cria os programas e vai executando conforme aquele seu calendário anual. Se for algo de educação, tem um calendário anual que é definido no início do ano e ele é atendido. Se é na saúde, tem um calendário anual, é definido e também é atendido. Algumas coisas é conseguido encaixar nesse calendário anual, outras coisas não são conseguidas encaixar nesses calendários anuais. Porém, a iniciativa é do vereador Constâncio, é do vereador Toninho, é do vereador Binho, é do vereador Adair Tessari, e aí nós precisamos, sim, do apoio do Legislativo para que essas coisas aconteçam. A gente precisa produzir um material para que isso seja veiculado. A agência da Câmara Municipal precisa destacar uma atividade do vereador, dizendo que o vereador foi o propositor daquela legislação que aconteceu o Maio Roxo, por exemplo, do vereador que fez a proposição que aconteceu o Maio Laranja, né? E criar todo um clima na cidade por via do Legislativo, por ser um poder independente do Executivo, e o Executivo lá fazer a parte dele, que é o que a lei preconiza. Mas o Legislativo, pela sua independência, ele precisa dar o protagonismo, vereador Binho, senhor que está na presidência, e precisa incentivar para que essas coisas aconteçam. Senão, o Legislativo vai ser um fazedor de leis para que o Executivo execute ou não. Então, é muito importante que a gente tenha isso. Um exemplo que a gente deve levar é a Assembleia Legislativa, que é o que está mais próximo da gente. Não é? Todos os senhores são sabedores de como funciona a Assembleia Legislativa, já foram lá. Os gabinetes que têm as proposições, a estrutura da Assembleia Legislativa não deixa de acontecer. Os seminários que são propostos pelas ações dos deputados, né, de imprimir os materiais, de fazer acontecer, a TV EAL está cobrindo, aqui não posso reclamar da nossa TV Câmara, que está sempre cobrindo, sempre que a gente pede a pauta cobre, né? Mas a gente precisa desse suporte do Legislativo de maneira mais eficiente, para quê? Para que o destaque seja do Legislativo, que é o proponente das legislações. Né? Nós temos o Maio Laranja, eu tenho uma atividade permanente do nosso gabinete, que é o projeto de Papo com a Mai, que faz palestra em todas as escolas sobre o 18 de maio, que é o Faça Bonito, que é a Semana contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é a Lei 6.018 de minha autoria, foi aprovada em 2021. Então, isso é muito importante. A nossa cidade ela tem que estar nesse clima. O Executivo tem que estar nesse clima. Ontem conversei com a secretária Cláudia Macário. Eles fizeram atividades, as escolas estão fazendo atividades, o Legislativo está fazendo atividade. Então, a gente fica muito feliz quando a gente começa a ver e precisa ter, sim, esse clima de sintonia. Aqui o Legislativo precisa participar mais também. O Maio Roxo, que é das doenças inflamatórias e intestinais, em São José não tinha inclusa a fibromialgia também, que nacionalmente a fibromialgia também é no Maio Roxo. Nós fizemos uma reunião com a secretária Sinara, sempre nos atende, recebe lá as organizações, recebe as pessoas lá e está sempre disposta a atender a gente, recebeu os fibromialgicos de São José, pediu que eu fizesse a indicação, eu fiz a indicação, foi incluído no cronograma da saúde do município também a fibromialgia no Maio Roxo, e eles fizeram seminários informativos, trouxeram a informação para os centros de saúde, também foi feita ampla divulgação sobre o cordão do girassol, que é para as doenças invisíveis. Então, houve um impacto, só que a gente precisa de mais impacto, vereador André. Quando o senhor tiver uma lei de sua autoria lá, que seja bem importante, o Legislativo tem que estar aqui fundamentando essa ação, que ela é preconizada pelo seu gabinete. E isso não é favorecer o seu mandato, isso é fortalecer o Legislativo, precisa ter esse entendimento. Não pode ter uma lei do vereador André e o vereador André sair com o pires na mão aí para tentar fazer acontecer ou depender se o Executivo vai fazer ou não. Entendeu, gente? Então, assim, ó,
maio roxo e maio laranja, né? Aconteceram algumas atividades, mas eu esperava que acontecesse muito mais por parte do Legislativo. Esse sábado nós vamos ter um grande evento, vai ser no estacionamento da Prefeitura, inclusive quero fazer o convite aqui ao vivo para quem nos acompanha pelas mídias sociais e também pela TV Câmara 10.2, aí no estacionamento da Prefeitura, das 10 ao meio-dia, vai ter uma grande mobilização contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que é através do projeto de Papo com a Mai, que é uma atividade permanente do nosso gabinete. Vai ter uma ilha de brinquedo, a parceria com o Ministério Público na VIT, Núcleo de Atenção à Vítima, vai estar lá dando orientação. Nós vamos estar distribuindo cartilhas informativos, vamos estar com banner, vamos fazer uma blitz lá, abordar as pessoas, os psicólogos vão estar lá, a Polícia Civil vai estar lá também, através do delegado Manuel Galeno, agradecer também o apoio da Civil, que vamos estar lá. Esse tema é importante. Ninguém quer discutir o abuso, porque o abuso acontece dentro de casa, o abuso não acontece no ponto de ônibus, que a criança não está no ponto de ônibus sozinho. O abuso acontece através de um parente, de um amigo da família. E a gente, enquanto poder público, enquanto microfone público, enquanto a gente tiver a nossa voz tem que ser ouvida, a gente tem que alertar a população e dar os caminhos para que não aconteça. Proteger as crianças. Quem protege as crianças, protege o futuro, gente. Então é um tema muito importante, a gente precisa estar vigilante. Então estão todos convidados. Pela atenção, muito obrigado e boa tarde a todos. Pelo tempo regimental, o vereador André Gesser. Presidente, boa tarde mais uma vez. Como eu terminei falando rapidamente sobre a questão do despacho que o Ministério Público encaminhou sobre a possível irregularidade ali no aterro que a Prefeitura tem em hipotecas, eu quero retomar agora com mais calma. A gente já fez algumas visitas ali. Inclusive, no mandato passado, da mesma forma, a gente fez a visita, não existia ainda a construção da nova subestação da Casan, e naquela oportunidade, nós também já tivemos a impressão de que todo o aterro que São José estava colocando ali, além de ficar cada vez mais alto, aos poucos estava invadindo a área verde. Inclusive, a gente fez contato com a superintendência à época, que nos esclareceram alguns processos que estavam acontecendo. E de lá para cá, a mudança que nós tivemos foi de que começou a construção da nova subestação da Casan, para o tratamento de esgoto sanitário aqui da nossa cidade, e o aterro continua crescendo. Convido vocês a irem até lá para dar uma verificada, e ele está crescendo dessa vez mais e de forma rápida para cima da área verde. E se a gente continuar avançando, daqui a pouco tem o rio ali. O Ciniro Martins está logo para frente. O Ministério Público agora instaurou esse inquérito para fazer essa apuração. Como eu disse, eu espero que seja muito bem apurado. Se a Prefeitura está cometendo crime ambiental, porque eu vi lá restos de pneu, restos de ar-condicionado, vi lixo orgânico, tudo que é tipo de material, eu vi ali. Se a Prefeitura está cometendo crime ambiental, tem que pagar por isso. E a gente sabe que o crime ambiental é bastante caro. No final das contas, quem paga é a população com seus impostos, com a receita que a Prefeitura arrecada. Mas que seja muito bem investigado e, se tiver culpa, pague para dar o exemplo. Porque a gente vem muitas vezes aqui criticar, com razão, o cidadão que vai lá num terreno baldio e descarrega todo o seu lixo, gesso e tantas outras coisas, e ele está errado. Ainda mais agora, né, nesse tempo que a gente está vendo tantas catástrofes climáticas acontecendo. Se a Prefeitura está cometendo esse crime, pague e pare. Pare. E regularize como é que eles vão fazer esse descarte desses resíduos sólidos. Não pode continuar avançando as poucas áreas verdes que São José ainda tem. Na segunda-feira a gente aprovou, até para pegar uma carona na fala do vereador Toninho, segunda-feira a gente aprovou, essa casa aprovou a lei para que qualquer possibilidade de que as pessoas percebam que está acontecendo maus tratos aos animais de estimação, que seja denunciado
A Secretaria de Segurança Pública ou a diretoria do DIBEA não foi sancionado ainda, possivelmente será semana que vem, mas eu quero falar disso só para pegar a mesma linha, que da mesma forma que a gente aprovou essa casa também aprovou aquela da proteção para a violência doméstica, porque qualquer indício, normalmente se fala que em briga de marido e mulher não se mete a colher, tem que meter a colher, porque daqui a pouco aquela mulher pode acontecer um feminicídio, pode vir a morrer, ou um idoso, ou uma criança, mas a Prefeitura de São José, e quando eu falo, estou falando das gestões, as gestões que passou também era da mesma forma, precisa olhar para as leis que a gente aprova aqui e fazer executar, divulgar, cobrar, e nós temos diversas aqui. E muitas que são bastante importantes. Então, quando o Poder Executivo quer mandar projeto deles para que tramite de forma emergencial, de emergência, para que a gente aprove, eles fazem. Mas quando a gente aprova projeto que é criado nesta casa aqui e que é sancionado pelo Poder Executivo, eles não fazem a lei acontecer na prática, porque ela está em vigor, mas não acontece. Esse é um exemplo, e nós temos outras demais aqui, eu posso falar das que nós temos, né, a questão que o vereador Crislan falou recentemente sobre as filmagens dos processos licitatórios, isso é uma lei de minha autoria, que nós aprovamos na outra legislatura já, e que ficamos sabendo, porque o vereador foi atrás para saber onde é que estava a filmagem, não estava filmando. E daí é ainda mais fácil o Poder Executivo executar, porque é ele, só resta ele executar. Nós temos uma lei que é para multar o cidadão que deixa o cocôzinho do cachorro na calçada, ou que jogue o lixo, a gente estava falando do lixo lá do aterro de hipotecas, a população tem que divulgar, a administração tem que divulgar para que a população saiba e que fique com medo de tomar multa. Porque quem joga lixo no chão tem que tomar multa. Quem deixa o cocô do cachorro na calçada tem que tomar multa. Só que a prefeitura tem que pegar essas leis, verificar, está aprovada, foi sancionada, cumpre, porque lei tem que ser cumprida. Nós temos aqui, presidente, um requerimento, e eu queria pedir para o senhor, inclusive na sequência, conversar com o presidente Matson, que é um requerimento sobre os gastos do DIBEA. Porque o nosso gabinete, inclusive, trabalha muito bem nessa questão de fiscalização do portal da transparência, mas a gente não encontra nada ali. E está cada vez mais difícil a gente encontrar. Então, esse requerimento quer saber o seguinte: a prefeitura investiu quanto no DIBEA para castração, para exame, enfim, para os serviços. Investiu 250 mil. Tá, destes 250 mil, quantos mil reais foram para castração? Quantos foram para exames? Quantos foram para a empresa que fica lá no Real Parque, que faz o recolhimento dos animais? Porque isso a gente não consegue ver. E daí as pessoas perguntam para nós, a gente vai aonde? Primeiro, no portal da transparência. E a gente não consegue através do portal da transparência. Aparece lá um empenho de 250 mil reais, mas não aparecem as notas fiscais para a gente saber item por item. Isso é obrigação do Poder Executivo e é obrigação nossa a gente saber para poder dizer para ponto o que está acontecendo. Então eu faço esse apelo para que esse requerimento venha para casa, para que infelizmente a gente tenha que aprovar na casa, para que o DIBEA possa passar essas informações para nós. Já que estamos nas explicações pessoais, quero dizer, porque muitas pessoas perguntam para nós, na população, eu quero dizer que o PDT de São José, nós estamos terminando as nominatas para a eleição proporcional, para vereadoras e vereadores, nós estamos com um time bastante legal, e nós também teremos um projeto para o Poder Executivo, porque a população está nos perguntando, mas vai ter só ele ou ela ou ele? Não, vai ter uma outra ideia para a nossa cidade e a gente vai apresentar isso, inclusive em conjunto com outros atores de outros partidos, para que a gente não fique nesse mais do mesmo. Né? Estava colocou o outro, agora quer voltar, o outro não quer ficar, mas eu tenho certeza que quando aparecer esse novo projeto, vocês vão poder acompanhar item por item o que a gente quer para São José. Porque no final das contas, o que a gente está vendo é uma briga de ego. Uma briga de ego. Inclusive para ver quem é que pode receber o carimbo do ex-presidente, porque o ex-presidente fez 93 mil votos lá, eles fazem um planejamento, fez 93 mil votos, eu tenho que ir atrás daqueles que votaram no ex-presidente, e aqueles que votaram no atual presidente, eu não quero nem saber, mais ou menos isso que estão falando, né?
Mas nós não, a gente quer aqueles que votaram no ex-presidente e aqueles que votaram no atual presidente. Porque a política ela é feita agora, e a cidade de São José é aqui. Então a gente está vendo cada um querendo, o ex-presidente está comigo. Não, o ex-presidente está comigo. Daí mostro até vice-prefeito de uma cidade lá do Rio de Janeiro. Daí o ex-presidente vem aqui, o PL diz que tem uma candidata a prefeita de São José, mas daí não pode nem subir no púlpito ali, no palanque, para sentar, porque fez uma crítica ao ex-governo e fez uma crítica que tinha que ter feito mesmo, que era na época da pandemia, e também porque tinha visitado a medicina de Cuba, que é uma das principais medicinas do mundo, na verdade. Né? Não fez nada de errado. Cuba exporta medicina para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a França, para a Bélgica, para tudo que é lugar. Mas daí agora estão nesse dilema. Então eu quero dizer para a população que a gente vai ter um projeto que não é nem A nem B. Muito menos o B nem o A. É um projeto que vai ter um outro olhar para a cidade. E que não olhe só para o centro da cidade, que olhe das periferias para o centro. Porque a gente está acostumado a sempre com o mesmo papo de que temos que melhorar isso, melhorar aquilo, e as nossas periferias ficam sempre esquecidas. O vereador aqui estava falando do Morro da Caetana, que é um morro completamente esquecido, que agora vão fazer bingos. A ex-prefeita ficou 8 anos. O que fez pelo Morro da Caetana? Nada, absolutamente nada. Esse também não fez nada, como não fizeram pelo Morar Bem, não fizeram pela Colônia Santana, não fizeram por Hipotecas, mas nós vamos fazer. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Ronito? Não havendo mais... Vereador declina? Declínio da fala, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus, declaro encerrada. Boa tarde a todos. Muito boa noite para você. Quarta-feira, 22 de maio. Encerrou neste instante a sessão ordinária número 31 de 2024, aqui no plenário da Câmara Municipal de São José. Os vereadores aprovaram durante a tarde de hoje as seguintes matérias. Parecer ao projeto de lei ordinária número 23 deste ano, que institui a política municipal de incentivo à adoção tardia no município de São José. Depois o parecer ao projeto de lei ordinária 53 de 2024, que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no município de São José e cria o Fundo Municipal de Direitos da Mulher. Parecer ao projeto de lei ordinária 3, também deste ano, que assegura às pessoas com deficiência auditiva ou surdas o direito a acompanhante de intérprete de Libras voluntários durante atendimento nas unidades de saúde, unidades de pronto atendimento, clínicas, laboratórios, consultórios e hospitais da rede pública e privada. Parecer ao projeto de lei ordinária 55 deste ano, que altera a lei ordinária número 4.123, de 22 de março de 2004, que dispõe sobre a criação, composição, atribuições e funcionamento do Conselho Municipal dos Portadores de Deficiência. Você pode rever a sessão de hoje em nosso canal no YouTube. A sessão também é reprisada em TV aberta no canal 10.2, à meia-noite, às 10 da manhã e também às 4 horas da tarde. Um forte abraço para você. Câmara Municipal de São José. Juntos pela cidade. Juntos por você.